Amores, vamos iniciar nossa aula de geografia no livro Fortaleza. Nós vamos começar hoje com o livro Fortaleza, Trabalho Infantil é um problema social muito grave. Qual é a criança que quer trabalhar? Nenhuma criança quer trabalhar, né? Você quer trabalhar? Ou você prefere estudar, brincar, ter lazer, passear? O que é que você quer? Porque enquanto tem muitas crianças que estão brincando, outras estão trabalhando. E trabalho pesado, trabalho de adulto, que nem adolescente pode fazer. E vocês sabiam que o trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por criança e adolescente abaixo da idade mínima? Sim. Se a idade não permite, não pode trabalhar. De acordo com a legislação do nosso país. Só que cada país também tem a sua legislação. E crianças não podem trabalhar. Mas vocês pensam que só no Brasil crianças trabalham? Na Rússia, na África, na Tailândia, na Espanha, muitos países. E crianças realmente trabalhando como escravos. Terrível, meu Deus do céu. Não gosto nem de pensar. Então, no Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 18 anos. Né? E 16, tem projetos, né, para 16 anos que trabalham meio período. Aí tem que estudar, tem que ter boas notas. Né? Então, quando uma criança trabalha, diminui o seu tempo disponível para quê? Convivência com a família, brincar, estudar, né? Aprender outras coisas que vai ser bom para ela. O trabalho infantil é a porta de entrada para, como é que eu posso dizer? Para as demais violações, né, de direitos da criança e do adolescente. Então, estão desrespeitando os direitos deles. Às vezes a criança tem um mau desenvolvimento, um mau desempenho, porque tem que trabalhar e tem que estudar. Como é que essa criança vai chegar na escola para estudar? Vai chegar assim com muita coragem, muita vontade, vai chegar muito cansado, né? Não vai se concentrar, vai dormir. Então, ela não vai ter um bom rendimento, né? Fora que as crianças, vocês sabiam que além de chegarem cansadas ou então não estudarem, as crianças também se machucam. Tem muitas crianças que se machucam no trabalho. Também adolescentes. Então, a adolescência e a infância são momentos únicos que tem que aproveitar. O número de acidentes é tão grande, tem crescido tanto, é tão grave, que tem crianças que sofrem traumatismos, amputações, são muitos ferimentos e até morrem. É porque ocultam. Muitas crianças perderam as mãos, né, devido às condições de trabalho. E a Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 7º, proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Gente, é muito triste você ver uma criança na rua, no sinal, vendendo bala. Ali pode ser atropelado, né? Criança que não tem o que comer. Muitas crianças vão para a escola pública para comer a merenda, vocês sabiam? E quando elas não vão, não tem nada em casa, elas ficam com fome.
Aí, às vezes, tem que ir trabalhar, ajudar os pais, né? Ou então a vida da família totalmente, assim, desestruturada, essa criança vai ter que se virar para poder comer alguma coisa. Ao invés dela estar na escola, estudando, ela tá vivenciando aquele momento gostoso de ser criança, ela tem que estar dando duro na rua. Aí pode sofrer tanta coisa na rua, né? Aprende tanta coisa que não presta, infelizmente. Então, isso é um problema muito grave. E aí no livro de vocês, na página 55, tá dizendo, ó, no Brasil muitas crianças trabalham antes de completar a idade permitida por lei. Essas crianças dividem as horas do dia entre estudar como uma criança e trabalhar como um adulto. Olha aí. Algumas trabalham de forma tal que muitas vezes prejudica o seu rendimento, aliás, seu desenvolvimento e a sua saúde, pois realizam atividades pesadas, perigosas, como eu falei, né? Ficando sem tempo para estudar e brincar. Se fosse só para isso, né? Tudo para ganhar pouco dinheiro, usado para ajudar nas despesas de casa. E às vezes, quando eles chegam sem nada em casa, o pai às vezes ainda espanca a mãe, porque ele tem que levar alguma coisa para casa. É muito sofrimento. Por isso, há uma grande preocupação por parte do governo e de muitas instituições que lutam pela defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes para a extinção da exploração do trabalho infantil. Ainda tem que fazer muita coisa. As políticas públicas têm que se preocupar mais com isso. Tem muita gente que passa no sinal, às vezes chama até a criança de vagabundo, vai para casa e não sabe como é a situação dessa criança. Então, na região Nordeste, em especial aqui no Ceará, muitas crianças trabalham na zona rural, ajudando os pais na agricultura. Existem também muitas crianças trabalhando em Fortaleza. Algumas vendem bombons nos terminais de ônibus, outras ficam nos sinais trabalhando como flanelinhas, além das meninas que trabalham nas casas de família. A exploração do trabalho infantil é uma vergonha para o nosso país, pois o lugar de toda criança é na escola. É na escola, é ter uma família que a ame, né? Brincando com os colegas, tendo os direitos e também cumprir os deveres, né? Não deveres que não é para a criança estar cumprindo. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, as crianças têm direitos que precisam ser cumpridos. Assim sendo, toda criança tem o direito de brincar e de estudar, visto que isso é exercer a cidadania. Aí tem aqui o artigo 53, na quarta questão, que depois nós vamos ler. Mas não é bom, gente, estudar, brincar, passear, né? Ser amado. Vocês sabem o que é isso, mas tem muitas crianças que não sabem o que é isso. Tem crianças dessa hora trabalhando duro mesmo, no pesado. E apanhando. Levando surra, né? Infelizmente. Então, nossas crianças, elas não têm que trabalhar. Olha só essa criança aí trabalhando na Avenida Beira-Mar. Na Avenida Beira-Mar só tem criança, enquanto muita gente está gastando, passeando, conhecendo a cidade. Tem crianças nessa situação aqui, que esse menino, ó, pequeno, puxando um carrinho em tempo de ser atropelado. É muito triste isso aqui. Acho que o governo não se importa muito, não. Isso aqui não é muito certo, não. Infelizmente, né, meus amores? Então, nós vamos agora para o livro Marcha Criança, Geografia, né? Peguem aí o livro Marcha Criança, nós vamos estudar sobre
município, aliás, município não, o relevo. Então, no livro Marcha Criança, aí na página 190, está dizendo o relevo. Vocês sabiam que a superfície da Terra é o lugar onde nós vivemos, nós plantamos, nós fazemos construções, né? E vocês sabiam que ela vem sendo desgastada? Mas quem é que está desgastando? O vento, o que mais? A chuva, o sol, né? O calor, na verdade, o ar, o vento, né? Já está dizendo, né? E também, quem é que faz esse desgaste? Nós, seres humanos. Por causa das necessidades e às vezes até exageramos nessas necessidades, né? E por causa disso, a superfície da Terra não é toda igual. Ela apresenta lugares altos, lugares baixos, lugares planos, lugares ondulados. Aí nós chamamos, sabe como? Essas diferenças, nós chamamos de relevo. Relevo é o conjunto de quê? De diferentes formas de superfície da Terra. Sabia? Então, aí na página 190 está dizendo assim, ó. A superfície terrestre é a parte do planeta onde vivemos. Você já reparou que essa superfície é irregular, ou seja, existem lugares altos e baixos, áreas planas e outras onduladas? Às vezes há uma leve subida, outras vezes há uma descida bem acentuada. Isso acontece porque a superfície do planeta vem sendo desgastada e modificada ao longo dos anos pelo vento, pela água da chuva, dos rios, mares, pelo calor do sol e também pelo próprio ser humano. Essas diferenças na forma de superfície da Terra damos o nome de relevo. Então, vocês vão saber um pouquinho sobre o relevo, certo? Então, as montanhas, por exemplo, são formas de relevo de maior altitude. Acima de quanto, vocês sabem? 3.000 metros. Resultante das atividades das placas tectônicas. Vocês sabiam? Vocês sabem o que são placas tectônicas que ficam lá no mar, bem fundo, quando elas batem uma na outra, aí treme, tem tsunami. Mas isso aí é mais lá na frente para vocês aprenderem. Então, o choque dessas placas tectônicas faz com que o relevo suba, dando origem às montanhas. Uma cadeia de montanha recebe o nome de cordilheiras. Como, por exemplo, nós temos a Cordilheira dos Andes, né? Quais outras cordilheiras vocês conhecem? A dos Andes é aqui na América do Sul, né? Conhece mais alguma? Tem do Himalaia, né? Tem os Alpes suíços. Existem montanhas jovens e montanhas velhas. Vocês sabiam? Que apresentam altitudes mais modestas. Temos também os planaltos. Mas, professora, é Planalto de Brasília? Não. São formações terrestres mais antigas e com altitude mais moderada. Tem sua formação ligada aos processos erosivos, por causa da erosão, desgastes de agentes externos da Terra, como chuva, água, como a gente acabou de falar, né? O que mais? Temos as serras, os morros, chapadas, que fazem parte do planalto, né?
As chapadas, eu, por exemplo, vi várias lá no Mato Grosso. Tem as chapadas lá. As pessoas sempre vão para lá. Vocês sabiam? Sabe como é que chama? Chapada dos Guimarães. E é muito bonito lá. Tem várias cachoeiras. Então, as chapadas apresentam estruturas semelhantes a mesas. Mesas, professora? Sim. Conhecidas como escarpas, que são quedas acentuadas em seu relevo e cujos topos são planos. É bem plano assim. A altitude dela geralmente é superior a 600 metros. Os morros são formações com o topo arredondado, com altitude entre 300 e 900 metros. As serras são formadas por cadeias de morros e são pontiagudas. Apresentam altitude entre 400 e 3.000 metros. Bem altos, né? As planícies são áreas planas e com baixas altitudes, normalmente muito próximas ao nível do mar. E temos o vale, que é um tipo de depressão alongada, que geralmente é em forma de U ou V. E com o passar dos anos, sofre transformações pela ação das águas dos rios. Então, vocês viram aí os tipos de relevos. Tem alguns, os que eu falei aí, estão aqui no livro de vocês. E tem aqui as imagens. Aqui dizendo, né? Planície, terreno plano ou com pequenas ondulações de grande extensão, geralmente mais baixo do que as terras ao seu redor. Aí temos aqui, né? Vocês estão vendo aí no livro. Montanhas, grande elevação do terreno que se destaca do seu entorno. Um conjunto de montanhas é denominado cordilheira. Morro, elevação de pequeno ou médio porte do terreno. Um conjunto de morros forma uma serra. Aí, as montanhas aí, né? Montanha Annapurna, uma das mais altas da cordilheira do Himalaia, Nepal. E temos aí Serra da Mantiqueira em Camanducaia, no estado de Minas Gerais. E temos o vale, forma de superfície terrestre moderada por rios ou riachos, geralmente entre morros ou montanhas. Temos aí o Vale do Rio Preto, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiás. E na página 192 temos Chapada, forma de relevo elevada, cujo topo é relativamente plano e as laterais inclinadas, às vezes bastante íngremes. Do topo é possível ver, né, ter a vista bem ampla da região em que está localizada. Tá aí, aqui é a Chapada Diamantina, na Bahia. Agora observe nas fotos abaixo as formas de relevo presentes nessas paisagens e como o ser humano vem ocupando essas áreas. Tá vendo aí o ser humano ocupando aqui? Nós temos aqui em Minas Gerais, a área urbana, né? E temos aqui, deixa eu ver aqui, no Espírito Santo. Olha aí a modificação aqui feita pelo ser humano. O ser humano foi lá e construiu casas, né? Ruas, quarteirões, hospitais. Você imagina tudo que tem aqui dentro, na cidade. Então, meus amores, vocês viram aí as formas de relevos. Agora vocês vão interromper o vídeo e vão fazer a atividade. Na página 56 do livro Geografia Fortaleza, vamos para a primeira questão. Observe a imagem abaixo e em seguida responda as seguintes perguntas.
O que essas crianças estão fazendo? Qual a importância dessa atividade para elas? Então, elas estão brincando. Aqui, brincando. Qual a importância? Estimula a inteligência e a imaginação, ajudando na socialização, devendo sempre ser preservada e priorizada, né? Então, ajuda a socializar, ajuda na imaginação, na inteligência. A segunda questão diz assim: por que em nossa cidade algumas crianças trabalham como ambulantes? Porque elas não nasceram em famílias que possuem condições econômicas favoráveis. Por isso, trabalham para ajudar no sustento da família. Na página 57, a terceira questão diz assim: por que muitas crianças estão fora da escola? Se você fosse presidente do Brasil, o que faria para mudar essa situação? Essa daí a resposta é pessoal. Quarta questão: discuta com a sua turma e seu professor não tem como, né? Então você tem que discutir com as pessoas da sua família. Esse artigo aqui, artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, primeiro, igualdade de condições para o acesso à permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. E 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, né? Então, você tem que registrar aí o que vocês conversarem em casa, tá certo? A gente falou aqui, né, sobre as crianças, né, sobre os direitos que elas têm que ter, né? Então, toda essa aula, o que eu passei para vocês, já dá para vocês escreverem aqui. Tem que ser com as palavras de vocês, tá certo? Então, agora nós vamos para o livro Marcha Criança. Tem aí uma cruzadinha, né? Aí no livro Marcha Criança, é na página 193. Então, diz assim: descubra no diagrama abaixo o nome das seguintes formas de relevo. Primeiro, terreno plano ou com pequenas ondulações, geralmente mais baixo do que as terras ao seu redor. Planície. 2. Conjunto de morros, serra, né? 3. Grande elevação do terreno com topo plano, chapada. 4. Cordilheira, né? Que ele está dizendo aí na 4. Conjunto de montanhas. E 5. Forma de relevo encontrada entre morros e montanhas, é o vale. Então ficou 1 planície, 2 serra, 3 chapada, 4 cordilheira e 5 vale. 2. Desenhe abaixo uma das formas de relevo que você estudou. Depois escreva o nome dela. Tá bom, meus amores? Ó, beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.